Vamos ver o que a gente tem mais. Assim. Só lembrando, voltando lá a pergunta lá do rapaz do Jomar, falando sobre a dificuldade de empreender. Mas antes, eu gostaria também de deixar aqui, mandar aqui como eles disseram, um alô para minha equipe lá na CD Lanches, que enquanto eu estou aqui, lá está funcionando, né? Eu tenho lá uma equipe agora preparada, estão lá assistindo também. Queria também um alô, vamos lá para cima e... né? Para cima, equipe. Para cima, equipe. Mas eu quero dizer para você, empreender... nós poderíamos chegar aqui e dizer, empreender é muito fácil, mas quem empreende de verdade sabe que não é uma tarefa tão fácil, como ele falou, numa cidade pequena, né, como pequena assim, entre aspas, como Penalva, mas assim, todo o início não é fácil. Eu sempre falo, quando alguém quer desistir, eu comecei a vender lanche, e eu nunca esqueço quem foram os meus primeiros clientes, também como eu não esqueço que quando eu comecei a vender aqui na minha casa, eu tinha assim, apenas uma porta ali. No dia que eu ia começar a vender, nesse dia não deu tempo nem de fazer a calçada, mas eu lembro que eu tive aqueles clientes ali. Tinha dia que eu encomendava 10 pães, eu vendia um cachorro-quente. Teve dia. Se eu dizer para você assim, deu vontade de desistir? Deu vontade. Mas eu sou aquela pessoa assim, nossa, mas se eu desistir, eu vou fazer o quê? Então, hoje não deu, amanhã já vai dar. Então, até hoje eu continuo assim. Não está dando, eu crio uma outra estratégia para que eu consiga ir ali me adaptando. Porque, para mim, no meu segmento de lanche no inverno, por exemplo, é um momento bem complicado de lanche, porque o povo não sai muito de casa para lanchar. Então, se hoje eu atendo no delivery. No inverno, a gente atende mais no delivery, por essa falta de cliente e até onde eu estou. Então, eu levo até o cliente. Cresceu então, muito depois da pandemia, sim, né? Sim. Então, dizer para vocês assim, empreender não é fácil, mas graças a Deus, eu costumo dizer que Penalva, de verdade, eu já passei, foi necessário eu sair daqui da minha cidade, eu precisei me ausentar, fui para São Paulo, morei 3 anos na capital de São Paulo, e tipo assim, eu vi uma outra realidade. Mas, gente, Penalva é uma cidade boa de você vender, de você empreender. Por quê? Porque se você colocar, você está com melão aqui, ó, você está com melão aqui no prato, já no ponto de consumir. Meninas, fiquem à vontade. O que acontece? Se você colocar aqui numas embalagens, que inclusive eu vendo na minha loja, se você colocar e sair para vender, e você divulgar, você vai vender. Você vai vender. Então, o povo de Penalva, ele... gosta de comprar. Ele gosta de comprar. Gosta de fazer negócio. Gosta de fazer negócio. Ainda mais quando é coisa boa. Cleudilene, e aí assim, você... e obviamente você está falando da dificuldade, não tem vida fácil para ninguém. Não tem. Mas você, vamos dizer assim, tem uma espécie de retaguarda, porque você era funcionária pública, tinha um salário. Se não der certo... Eu continuo sendo, tá? Isso, continua sendo. É assim, você tem uma margem, vamos dizer assim, uma folga para tipo assim, não deu certo aqui, mas eu tenho um salário. Então, eu tenho tenho outras fontes. Essa pergunta que foi feita, ela foi feita para vocês, obviamente, mas foi feita também para as mulheres que vocês representam, porque vocês observam as dificuldades. Tem muitas mulheres que elas não têm outra fonte de renda. Exatamente. Então, se não der certo, é muito difícil se reerguer. Sim. E aí eu passo para você, Ellen, essa mesma pergunta. Eu costumo dizer que empreender é para quem tem coragem. Coragem para enfrentar os desafios. Tem coragem para enfrentar os dias ruins, que no início a maioria dos dias são ruins. Primeiro porque você tem que se desafiar. A gente pensa que põe muita expectativa comprando produtos. Às vezes você vende às vezes não vende nada. Então, o desafio maior, eu acredito que é você acreditar no seu negócio. O desafio maior é esse, é você acreditar que o seu negócio ele vai dar certo. Porque no início, realmente, vai ter essa dificuldade. E, principalmente, no início, as empreendedoras, nós empreendedoras, eu me coloco, a gente não recebe o apoio de quem nós, de fato, deveríamos receber. Primeiro, porque existe ainda muita essa ideia de que empreender é como se você não estivesse trabalhando. Existe essa crença, uma crença muito limitante de que se você empreende, se você trabalha com algo, vendendo algo, você não está trabalhando. E muito pelo contrário, a gente trabalha muito mais. A gente trabalha muito mais do que alguém que trabalha de CLT. Então, empreender é para quem tem coragem e, principalmente, para quem quer sair
do comodismo. Se você quer ter uma vida melhor, você quer buscar algo melhor, você, de fato, precisa empreender. Então, as dificuldades são essas. Eu vou listar aqui. A dificuldade maior é essa de você acreditar no seu negócio e persistir, ter coragem para continuar. Exige muita disciplina, né, Cleane, para ingressar nesse negócio. Agora, talvez ele queira saber, o Niliomar, por exemplo, vocês têm uma empresa, né? Uma MEI, sim. Todo mundo aqui, né? Tem MEI, sim. Né? Essa questão burocrática, se é difícil. E a gente pode ir também para a questão familiar, porque aqui trata-se de mulheres, esposas e mães. Esposas e mães. Então, vocês têm filhos e vocês têm marido. Sobre a questão da família, talvez não seja o caso de vocês, mas eu falo com vocês aqui porque vocês são representantes de um grupo muito maior. Sim. Vocês escutam muita dificuldade das mulheres nessa matéria da incompreensão dentro de casa? Olha, professor, eu sou a prova viva disso, de verdade. Quando eu comecei a empreender, eu estava em outro relacionamento, de verdade. Como você está falando, são algo que ficou aqui na minha mente. Quando eu abria meu lanche, o meu ex-marido, ele dizia assim para mim que não ia dar certo, porque não ia dar certo, né? E como a Ellen falou, eu acreditar, é você persistir. E algo muito importante que eu falo para quem está nos assistindo. Quando sua filha, seu filho, sua esposa, sobrinha, neta, quiser iniciar um negócio, dê apoio. Eu agradeço a Deus, porque eu tenho uma família assim maravilhosa, que nós somos 10 irmãos, e quando a gente diz que alguém quer colocar, todo mundo está indo para o segmento do empreendedorismo, todo mundo vende alguma coisa na minha família. E os meus primeiros clientes, geralmente nossos primeiros clientes são a família. Então eu acho a família ali só essa família, 10 irmãos, mas, rapaz, dá um lucro danado. Quando eles não compram fiado para pagar com 100 anos é bom, né? Não, de verdade, mas é muito importante essa questão, o esposo ele dá apoio, porque tem pessoas dentro do grupo mesmo, a gente tem situações. Uma pessoa que diz, não, meu marido não me dá apoio. Às vezes você tem um bebê, o marido que não quer ficar com o filho e não tem com quem deixa. Então seria impossível a gente dizer assim, não tem, porque tem. A gente tem, por exemplo, o meu marido aceita de boa, o marido dela eu tenho certeza, assim como o da Cleane. Mas dentro do grupo tem pessoas que vivem na situação, eu não posso sair hoje porque não tem com quem deixar meu filho, meu marido não fica. Então tem N situações. E é difícil, sim, porque eu falo para vocês, gente, por mais que a mulher, ela tenha aí, nós estamos aí na luta, buscando o nosso espaço no mercado aí de trabalho, na sociedade, aqui no ramo do empreendedorismo, mas tem ainda ainda tem sim. Então, e não vai mudar tão fácil. Embora a gente esteja lutando, não vai mudar tão fácil, porque sempre tem aqueles que têm uma resistência, como eu falei anteriormente para você, que tem aí, a gente foi acostumado o quê? Que quem administrava a casa, que quem colocava tudo em casa era o marido. Meu amigo, se lá em casa, se eu trabalho, teve um período que eu trabalhava fora, meu marido não estava trabalhando. Então, o que acontece? Ele ficava em casa, ele lavava a louça, ele lavava a roupa. Então, nossa, mas sim, se eu não estou em casa... Mas ele não era pela franga, não. Não, ele não é pela franga. Não é pela franga, não. Lá em casa quem manda é ele. Porque lá em casa quem manda é ele. Eu quero completar também. Eu tenho um bebê de 10 meses, completou ontem. E meu maior João medo... Pedro. Alô, João Pedro. Um beijo, abraço. meu filho. Não sei se está acordado, se está dormindo. Mas quando eu engravidei, meu maior medo era não conseguir mais trabalhar. Porque eu trabalho em casa. E trabalhando em casa, eu cuido de casa, cuido do filho e ainda sou empreendedora. E também tem muitas mulheres no nosso grupo que têm essa mesma dificuldade. E também uma das grandes dificuldades que a gente tem é o aparecer, que é o que já trabalhou muito no grupo, a gente já teve muito palestra sobre isso. A gente se desbloquear. Sim. Tem muitas mulheres que são empreendedoras e hoje a gente tem que mostrar serviço, a gente tem que mostrar o que a gente trabalha,
tem que mostrar para a população. Então, tem muitas mulheres ainda no nosso grupo que a gente trabalha muito isso, o de destrancar, né? A gente tem que se destravar, a gente tem que aparecer, tem que perder o medo. Então, no grupo a gente também trabalha muito isso, porque é um dos medos que às vezes não dá certo, faz nosso negócio não dar certo. É o medo de aparecer, de mostrar do teu produto. Calma, gaguejei, Fica à vontade, fica à vontade. De mostrar teu produto, às vezes você não sabe se comunicar corretamente ou tem medo de aparecer. Então, isso é uma coisa que também realmente tem atrapalhado. É uma das maiores dificuldades. É o medo do julgamento, né? Do julgamento. Isso. Porque hoje em dia a gente está muito nessa área do online. Você tem que aparecer, você tem que mostrar serviço. E tem muitas mulheres ainda que ainda se trancam, ainda estão só... As pessoas só conhecem meu produto se for na minha casa. Se na minha casa, não conhece. Então, isso também... Hoje em dia, como a gente está muito online, está muito no virtual, se você não se desprende desse medo, você não vende, você não vai para frente. Aí você tem que se destrancar. E também tem a parte da mãe. Tu é mãe, tu é esposa, aí tu tem que ter aquele jogo de cintura, porque aí você não, às vezes não consegue, porque às vezes dá vontade de desistir, poxa, eu não tô conseguindo, porque eu não sei se eu vou limpar a casa, se eu vou cuidar de filho, se eu vou postar, se eu vou responder mensagem. Hoje eu tava naquele dia, não sabia. Olha, a gente tem uma parceira, a Tati Garcia. Ela já até comentou aqui nas mensagens, é uma das nossas empreendedoras também super admirável. Ela tem um bebê e ela, assim, eu vejo que tem dia que ela posta lá, gente, eu não tô conseguindo responder vocês, tá dando peito para menino, tá segurando o menino que tá chorando. É a realidade. Nós, empreendedoras, a gente tem, é a realidade do dia a dia que a gente vive. A gente tem dia que a gente chora, tem dia que a gente tá daquele jeito e fica doente, mas a gente tem que dar conta, a gente tem que vender. E uma coisa muito importante, o seu negócio, para dar certo, você precisa focar, você precisa ter responsabilidade, porque não adianta, nós temos o grupo MEP, nós estamos falando sempre, amanhã vai acontecer um dos maiores eventos da cidade de Penalva, que é a feira. Para que Cleane tenha sucesso, você acha que depende de mim? Ela precisa divulgar, ela precisa convidar os clientes dela, ela precisa mostrar os produtos dela, ela precisa divulgar, ela precisa ter uma N de coisa, organização, tudo, uma N de coisa para que realmente aconteça. Então, você precisa se dedicar, porque é muito simples eu dizer assim, eu tenho essa caneca, nossa, eu vou desistir porque eu não consegui vender. Mas o que estratégia você usou? Porque, às vezes, se eu colocar só ela aqui desse jeito, eu não vou vender. Mas, eu vou colocar aqui numa embalagem e que tal eu falar... Qual é o benefício dessa caneca? Essa caneca eu posso beber chá, eu posso beber café, eu posso tomar água. Então, tem N coisas que você pode fazer. Falar seu produto. Seu produto. E vocês pontuaram, meninas, uma questão muito importante dessa habilidade que a mulher tem. A mulher tem essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, diferente do homem. A mulher, como tu citou, Tati, enquanto ela está gravando, ela está dando de mamar, mas ela está gravando, falando, se conectando com o público dela e cuidando da criança. E é bem capaz de comer, ainda está lá no fogo. Com certeza. Então, a mulher que é empreendedora, ela tem essas habilidades. A mulher, por si só, ela tem essas habilidades. Mas a empreendedora, ela precisa se desdobrar ainda mais porque ainda. Isso. São muitas tarefas. O pessoal fala que essas habilidades que a mulher foi desenvolvendo foi por conta da própria situação que foi imposta a ela, né? É verdade. Ela, para cuidar da casa, cozinhar, cuidar de menino. Porque hoje uma mulher tem um filho ou dois. Mas nós estamos falando de... Se a gente for rebobinar o filme, a mulher estava amamentando tinha um que estava começando a andar, outro ali, quer dizer, uma escadinha, uma mulher com 10 filhos, né, 8 filhos, então ela precisava fazer muita coisa. E a vida dela se resumia só a cuidar do filho e do esposo, e né, isso acabou fazendo com que ela desenvolvesse várias habilidades.